hoje a gente está muito focado no segmento financeiro, e a gente chama de FSI na empresa, né? Segmento financeiro e seguros. Né? Estamos muito focados ali nessas indústrias, fazendo marketing para essas empresas, casos de uso específicos para a indústria. Boa. Né? Por exemplo, nós estamos trabalhando muito junto com a regulação das seguradoras agora, que é o SRO. Toda seguradora tem que mandar para a SUSEP, né, as apólices que foram emitidas. Né? Então, isso é um processo de integração. Veja, é capturar os dados que estão num determinado formato dentro dos sistemas core das seguradoras e levar para as empresas que vão processar isso daí e entregar para a SUSEP. Né? Nós estamos nesse meio de campo fazendo isso tudo. E é um problemão. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo no nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Fala pessoal do Papo de Seu, bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos com o Rodrigo Bernardinelli. Aí acertou. Mandei bem. CEO da Digibi, tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Dário. Como é que você está? Tô ótimo, cara. Obrigado aí por você ter vindo aqui no podcast. Tô sabendo que você chegou agora diretamente de Miami. Não, eu que agradeço, cara. Imagina, é um prazer. Legal. Rodrigo, vamos começar esse nosso papo do início. Claro. Começando pela Digibi. Explica o que é a Digibi e depois a gente conta um pouquinho da tua história, como é que ela foi formada. Legal. A Digibi era uma plataforma de integração. Tá. Hoje ela é uma plataforma de orquestração e criação de inteligência artificial. Legal. É isso que a gente faz. E a gente pegou toda a experiência que a gente tinha nesse mundo de integração e de orquestração de fluxos de dados para trazer para esse novo mundo de AI, para que os nossos clientes possam implementar de uma maneira governada. Então, tentando, né, ser o mais simples, é isso que a Digibi faz hoje. Né? Então, eu uso a Digibi, por exemplo, na minha empresa para conectar meus softwares, implementar a inteligência artificial e fazer todas as possíveis automações que tem ali. Né? É exatamente isso. Boa. Pensa assim, ó, quando as empresas estão implementando a inteligência artificial, basicamente elas vão atrás de 2 caminhos. Um dos caminhos é o modo que a gente chama ao vivo, que é quando a gente consegue orquestrar ações que uma pessoa ou um funcionário faria. Sim. Por exemplo, você está orquestrando o papel usando uma inteligência artificial para fazer análise de números de uma empresa para verificar se vale a pena investir ou não. Né? A gente faz esse tipo de orquestração também. Esse é o modo ao vivo, onde a gente intercala dados com agentes que atuam, né? Agentes de inteligência artificial que atuam e devolvem informações de maneira estruturada para o fluxo de trabalho. Né? Esse é o modo ao vivo. Agora, o que a Digibi traz para o mercado também é o modo governado, que é o modo onde utiliza a inteligência artificial não para substituir o humano que está fazendo, mas para a própria inteligência artificial construir os fluxos que organizam o trabalho dentro de uma empresa. Então, a gente está atuando muito em 2 vertentes aí. A gente está apostando muito nesse modo governado, que hoje é uma grande dificuldade de você colocar inteligência artificial dentro das empresas. E por mais que a gente fale sobre inteligência artificial, eu acho que não tem ninguém que duvide mais disso. Ainda está muito difícil o processo de implementação, né? É difícil. É difícil porque exige muitos dados, né? E hoje as empresas, elas passaram esses últimos anos tratando dado como sendo ouro, né? Como sendo a pedra fundamental ali para o crescimento da empresa, e agora precisa proteger isso, né? Sim. E como é que você faz isso no mundo hoje, onde você treina uma inteligência através desses dados e esses dados passam a ficar disponíveis por aí? Sim. E essa, na verdade, é uma grande barreira que você vê nas organizações hoje, né? As organizações estão buscando maneiras de se fazer isso com segurança e com governança. Como é que eu consigo colocar estes recursos de inteligência, esses agentes que estão proliferando nas empresas agora, de uma maneira estruturada,
com toda a segurança, né, que uma grande empresa precisa. É aí que a gente entra, né? É aí que a gente trouxe a experiência aí de anos trabalhando com integrações de aplicações e a gente traz agora para esse mundo AI. Boa. Aí agora vem a grande pergunta. Como é que raio você teve essa ideia, rapaz? Cara, eu vou começar... Pô, a história da DB, ela é interessante lá de trás, porque nós somos empreendedores, assim, não tradicionais, né? Eu, o Peter e o Vitor, nós somos 3 fundadores. Nós não viemos da garagem, né? Nós viemos do mundo empresarial. Nós éramos executivos de multinacionais, para te falar a verdade. Eu era um executivo de empresas de tecnologia como a CA, HP, a IBM, né? O Peter também. O Vitor, por outro lado, ele era do outro lado do balcão, ele era um executivo do Banco Santander. Mas veja, nós viemos desse background de empresas e em um determinado momento das nossas carreiras a gente decidiu empreender. A gente falou assim, poxa, cara, estamos vendo tanta coisa bacana aí, né? 2018, a gente estava conversando lá atrás, 2017, 2018 foi quando a gente começou a DB, né? A gente, na empresa, a gente meio que até apanhando, a empresa grande até apanhando das pequenininhas, né? A gente perdendo o negócio, a gente falou assim, poxa, chegou o nosso momento de fazer isso. E aí nós 3 nos juntamos e a gente achou um grupo de investidores que queria fazer uma coisa nada a ver com a gente. Eles queriam construir um marketplace de produtos orgânicos. Olha só, a gente veio de empresas de software para grandes empresas. Encontramos um grupo de fazendeiros querendo fazer algo diferente. A gente olhou um para o outro e falou assim, poxa, será que não é a nossa vez? Decidimos largar tudo que a gente estava fazendo e cair de cabeça nesse projeto. E aí a gente entrou nesse projeto e construímos esse marketplace de produtos orgânicos. E foi aí que a DigiBee nasceu. Então, nós nascemos num projeto que tinha pouco a ver com o que a gente faz hoje. Sim. Pouco a ver. Né? Não nada a ver, pouco a ver. Porque o que a gente construiu foi quase que uma mini Amazon totalmente automatizada, né? Onde nesse marketplace eu tinha lá um app que se conectava no e-commerce, esse e-commerce se conectava num ERP, que se conectava num sistema de warehouse management, que fazia toda uma parte de automação de marketing, que fazia a feira, emissão de notas, aquela coisa toda. E nós pusemos essa empresa no ar em 6 meses. Só que para colocar essa empresa no ar, a gente escolheu uma série de peças que estavam disponíveis no mercado e construímos um meio de campo ali. Naquela época era só uma arquitetura para juntar tudo isso. E funcionou. Né? E a gente conseguiu colocar essa empresa no ar. A gente, né, os investidores, na verdade, lançaram essa empresa e começaram a fazer esse trabalho com orgânicos. Aí veio a ideia, né? A gente falou assim, poxa, peraí. Se a gente está fazendo um e-commerce legal desse, automatizado, para produtos orgânicos, por que a gente não faz isso para cerveja, para roupa, para qualquer outra coisa que possa ser vendida na internet na época? E aí nós fomos para o mercado tentar vender isso. E aí, nós falhamos miseravelmente. Né? Porque nós vimos que tinha muita gente boa fazendo isso. Muita gente boa. Caramba. Muita gente boa fazendo e-commerce. Né? E nós, que viemos desse mundo de grandes empresas, sempre trabalhando com instituições financeiras, telecoms, grandes varejistas, governo, né? A gente começou a lidar com um mercado que não era o nosso. Né? Bom, e aí, a gente, olhando para aquilo que a gente fez, a gente começou a olhar, poxa, isso aqui não está dando certo. Né? Mas tinha um negócio ali no meio, aquele meio de campo que a gente usou, que a gente construiu, na verdade, para integrar todas essas peças móveis para montar o marketplace, a gente falou assim, poxa, isso aqui é que um monte de grande empresa precisa, principalmente na época das APIs, que eles começaram vindo com aquelas questões das APIs e tudo mais, né? E a gente vinha, poxa, todo mundo precisa de API, mas um dos grandes problemas é como é que eu levo os sistemas das empresas para a API. Né? E outro problema, chega um momento que eu tenho API, você tem API, o que acontece? Ficava um olhando para a cara do outro e falei, e aí, quem que vai botar a mão no código para conectar essas duas coisas? Uhum. Né? E aí precisava de um batalhão de desenvolvedores. Né? E aí a gente resolveu pivotar. A gente olhou para aquele meio e falou assim, vamos construir um produto em torno disso, porque é isso que as empresas estão olhando. Para quê? Para que a gente reduza a necessidade de mão de obra, de novos desenvolvedores, para fazer o que a gente chama, que é a integração, que é a tubulação das aplicações. Né? Justamente ligar um ponto ao outro. E aí a gente construiu essa plataforma
procuramos investidores no mercado, achamos investidores e a partir daí a DB começou a crescer. Então foi assim que a gente... Essa é um pouquinho da história, Caramba. rapidamente, do que a gente fez. Né? E surgiu de um mercado de orgânicos. Você acredita? Orgânicos, cara, vender fruta, assim, tomate, né? Pior que eu não sou nem um cara assim tão saudável assim. Caraca, que louco, né? Mas foi disso, né? E daí virou uma empresa de alta tecnologia. Né? No final, o que a gente construiu, Dário, e claro, falar do filho é sempre fácil, né, cara? Então, assim, o que a gente construiu foi uma tecnologia muito diferenciada de tudo aquilo que tinha no mercado. Tanto que a gente começou a converter 89% das oportunidades que a gente entrava. E competindo com os gigantes de tecnologia americanos. Né? A gente competindo com eles, a gente ganhando e ganhando grandes contas. Né? E aí começou o crescimento da empresa, a partir daquele investimento. Boa. E aí a gente começou a olhar e falou assim, poxa, esse negócio que a gente está fazendo aqui é um negócio legal. Né? Pô, será que... E assim, é um problema que nós estamos resolvendo aqui no Brasil, que é o mesmo problema em qualquer lugar do mundo. Mesmo problema. Né? Todo mundo precisa conectar a sua base de dados Oracle com o seu SAP, com o seu e-commerce VTEX ou Shopify, com o seu Salesforce. Esse é um problema geral. Poxa, se é um problema geral, por que nós vamos ficar restritos somente ao nosso mercado? Vamos expandir, né? E aí começou a jornada aí de internacionalização. Né? Interessante você comentar muito sobre isso, porque o mercado ainda carece, né? Ainda carece muito disso. Eu estou botando a mão na consciência aqui e pensando nos nossos clientes. Cara, a gente hoje ainda sofre muito com a incapacidade de geração de dados pela falta de conexão entre os softwares, né? Uma coisa, na minha humilde opinião, enquanto empresário, consultor, é muito difícil você ver um sistema que consiga fazer tudo. É muito difícil. É muito difícil. E quando diz que faz, não faz, a gente sabe disso. Né? Pode até ter, eu só não conheço. Mas, e aí você vai para um caminho onde você tem que ter todo uma stack ali, né, de softwares que vão funcionar dentro das suas especificidades. Mas no final do dia, como é que você conecta o CRM ao teu RP, a tua campanha de marketing, ao teu CS? Ainda é uma dor muito grande. E essa é exatamente a dor que a gente resolve. Porque não é fácil, né? E no final do dia, você está construindo código. Mas pensa assim, ó, ao invés de você estar construindo códigos para fazer experiências que gerem mais receita para sua empresa ou a tornem mais eficiente, né? Você está construindo código que vai debaixo dos panos. Né? Conectar fio desencapado. Então, eu gosto de fazer analogia, né? A gente tem essa sala bonita aqui, esse estúdio bonito para fazer um podcast cheio de experiências, iluminação, ar-condicionado, som bacana, cheio de equipamentos aqui. E vamos pensar que você gastou metade dos seus recursos passando o fio dentro da parede para fazer esse negócio acontecer. A analogia é muito similar. Então, esse é o problema que a gente resolvia lá atrás e que a gente continua resolvendo. Este conhecimento de plugar em todo esse ecossistema que você falou, de conectar todas essas peças, nos posicionou para a gente capturar esta oportunidade de AI de uma maneira muito boa. Porque uma vez que eu já tenho conhecimento das aplicações, ou melhor, uma vez que eu devolvo para os nossos clientes o conhecimento sobre as aplicações que foi perdido ao longo do tempo, né? Muitos clientes dependem muito de terceiros, de fornecedores que consigam operar os sistemas deles, né, cara? Então, a DB ela é uma maneira onde esses clientes eles começam a ter mais conhecimento. E uma vez que você tem conhecimento das suas aplicações e dos seus dados, você começa a trazer o digital muito mais próximo de você. Você começa a criar fluxos digitais muito, muito melhores, né? E agora, com esses fluxos digitais que você construiu, né, 2, 3, 4, 5 anos atrás, imagina que nesse fluxo agora eu consigo encaixar um agente. Em vez de ter que operar através de uma aplicação, eu opero através de uma inteligência artificial. Veja que interessante. É a evolução natural do que a gente sempre fez. Né? Do que a gente sempre fez. Então, foram pequenas adaptações que a gente fez na plataforma, a gente trouxe tudo isso para dentro. Tá? Boa. Hoje você está em quais países que você comentou? Bom, o nosso mercado principal é o Brasil e depois os Estados Unidos. Mas nós também temos presenças na América Latina, né? Eu tenho presença no México, eu tenho presença na Colômbia. Na Colômbia, por exemplo, vamos dizer assim, o Pix colombiano, ele passa pela DB.
é uma aplicação que foi construída em cima da nossa plataforma. Caramba. Então, todo momento, lá chama Breb, né, cara? Não chama Pix, mas toda vez que alguém vai fazer uma transação eletrônica na Colômbia, essa transação está passando por dentro da plataforma de GB, conectando as duas pontas. Para você ver o tamanho da escala e a performance que a gente ganhou. Né? Pô, legal. E aí, outros países, Estados Unidos. Outro lugar que a gente foi, que foi muito interessante para a gente, foi o Oriente Médio. Nós estamos lá nos Emirados Árabes ajudando aquele país na jornada de Open Banking que o Emirados Árabes está passando agora. Veja, Open Banking é uma coisa que o Brasil já passou há 10 anos atrás. Né? Sim. E o Brasil virou uma referência sobre isso. Total. Então, a DigiBee hoje faz parte do ecossistema lá do Emirados Árabes Unidos, do Oriente Médio, dos países do Golfo, onde a gente conecta as instituições financeiras e seguradoras com os bancos centrais dos países. Né? A DigiBee virou uma infraestrutura de conexão disso tudo. Então, aquilo que você comentou, poxa, integração ainda é um problema. É um problemão. Todo mundo precisa, né? Mas conforme, né, a indústria evolui, conforme as tecnologias vão vindo novas tendências, novos modelos, paradigmas mesmo de tecnologia, nós vamos evoluindo junto. Mas no final é para entregar soluções para o negócio. Aí, no final é isso que importa. Se a gente pegar a DigiBee e entender as linhas de produtos, a gente consegue fazer ou é muito customizado, é difícil de Não dizer? é não. A DigiBee, na verdade, ela é uma empresa de um único produto, tá? A DigiBee tem uma única plataforma. É uma única plataforma. É uma única plataforma. E nessa plataforma é onde é o que permite você construir integrações, conectar nos sistemas, executar essas integrações. Pense que construir integração é 3 ou 4% do problema. Fazer o código para isso. O problema de verdade vem depois, quando está em operação. Não é? Sabe. Imagina, a gente constrói lá uma integração para fazer o Pix colombiano, para mover de um sistema para o outro. O problema não está ali. O problema é a hora que está trafegando lá milhões de transações diariamente e esse negócio tem que dar sustentação. Né? Então, toda essa parte, desde a construção, execução, operação, monitoração, troubleshooting depois, tudo isso a gente automatizou com a nossa plataforma. Né? E agora, né, nós estamos lançando cada vez mais, né, nós automatizamos também toda a parte de pensamento, de design, quando você precisa construir um fluxo automatizado. Né? Por exemplo, você quer construir um sistema uma integração que conecta sua aplicação ServiceNow com uma base de dados que você possui no Google. Né? Nós construímos... A DigiBee tem alguma maneira que a gente está disponibilizando um desenvolvedor de integrações virtual, que está disponível lá 24/7. Não cansa, não dorme, não se alimenta. Mas você conversa com ele e ele entende os sistemas, ele entende ecossistemas e sugere e promove quais que seriam as conexões ideais entre os sistemas que vocês têm. E uma vez que vocês definiram qual que é, ele automaticamente implementa, monitora, caso tenha algum problema, ele corrige automaticamente, sempre obviamente com a interação do usuário, de forma a preservar a governança de grandes organizações. Então tem tanta coisa bacana vindo aí que, né, acabo me empolgando aí, mas sempre trabalhando esses casos de uso que grandes empresas, né, principalmente a gente está muito orientado no segmento financeiro, seguradoras, né, que utilizam e que no final acabam direcionando todo o mercado, né, não somente a indústria financeira. Eu estava pensando numa parte de integração de dados, mas quando você citou essa parte financeira, eu já vi que é um negócio bem mais deep, assim, Super deep tech. Porque quando você vai conectar dado financeiro, envolve todo um arcabouço ali de segurança que acaba te necessitando ter cuidados ainda maiores. E aí, volto para a pergunta do produto. Uma empresa de software como Contrata PJ, que é a empresa que faz gestão de prestadores. A gente vai precisar conectar um monte de coisa. A gente usa lá para conectar toda a minha parte de suporte CS. A mesma plataforma que um agente financeiro vai usar para conectar dados financeiros do ponto X para o ponto... Cara, você faz Pix dentro da plataforma, entendeu? É muita coisa. Mas é a mesma plataforma, sabia? Não muda nada. Então, a gente tem clientes de todos os espectros. Né? Então, por exemplo,
Da mesma maneira que nós estamos lá ajudando o Itaú a processar cartão de crédito, né? Nós estamos ajudando também ao Açaí a fazer todo o faturamento de lojas, integrar os sistemas de PDV com sistemas de varejo, né? Ao mesmo tempo que nós estamos lá trabalhando com empresas como Braskem, Marfrig, Gol. Aliás, tem um voo para Brasília daqui a pouquinho, né? Você falou. Meu check-in vai passar por dentro de um pipeline da Digibi que está fazendo essa integração também lá na Gol. E clientes nossos também que utilizam para casos de uso que talvez possam ser considerados menores, mas que são muito importantes para o negócio dos nossos clientes. Sim. Por exemplo, integrar os softwares financeiros da Balduco. Essa é uma coisa que a gente faz com a Digibi. Conectar o e-commerce da Cestini. Então, estou falando de algumas empresas de outros portes, né, para mostrar como é que é a abrangência da Digibi. É muito grande, que a gente atua de ponta a ponta. Né? E parceiros nossos também. Né? Empresas, por exemplo, que fornecem software, como a LG Sistemas, que fornece sistemas de RH, de People para grandes empresas no país. A LG utiliza a Digibi como a plataforma de integração dela para conectar o software da LG aos clientes dela. Uma forma de acelerar o onboarding dessas empresas. Né? Ou seja, o negócio deles é botar o software para rodar e eles utilizam a nossa plataforma. Né? Então, ou seja, tem um ambiente muito grande. Você está em todo canto, cara. Cara, estamos todo canto mesmo. Né? E nos Estados Unidos também, né? A gente tem clientes grandes, temos Global Payments, JP Morgan, empresas Mariner Logistics, Johnson Brothers Liquors, empresas dos mais diferentes portes, logística, financeiro, né? Que estão utilizando nossa plataforma como diferencial para acelerar o negócio deles. Boa. Porque a integração, pessoal, você faz, obviamente que tem um zilhão de tecnologias para fazer. Né? E é possível fazer de diferentes maneiras. Né? Mas fazer com toda a resiliência que a gente oferece, com a velocidade que a gente coloca, com a segurança que uma empresa precisa, né? De um porte de um Banco Itaú, por exemplo, né? Dentro de um custo que seja o melhor custo do mercado, é aí que a gente trouxe nossa proposta de valor. Né? Então, a gente consegue fazer tudo isso e, por conta dessas automações todas que a gente fez de ponta a ponta, fazer com a Digibi é uma alternativa muito mais viável do que seria construir código na mão, usando elementos da nuvem, né? Construir arquitetura, porque a gente abstrai esse problema para que o cliente foque no problema que ele está resolvendo, que é um problema de negócio. Né? Então, falando sobre Digibi e os momentos que vocês passaram, só para dar um contexto para o pessoal, hoje qual o tamanho da Digibi em números assim, que você possa abrir? Assim? Cara, hoje a Digibi é uma empresa que ela tem um faturamento recorrente maior de 20 milhões de dólares. Né? Hoje nós somos 160 colaboradores. Né? Nós já fizemos rodada Series A, Series B. Né? Fizemos com grandes parceiros, como foi o Goldman Sachs, como a Kinea, o SoftBank, como foi Vivo Ventures, K-Fund na Europa. Né? Então, nós crescemos aí, tivemos esses parceiros que nos ajudaram a crescer em outros países também. Né? Caramba! Então, nós tivemos um crescimento, mas nem tudo foram flores, tá, cara? Assim, a Digibi cresceu bastante em um determinado momento e chegou um momento que o nosso crescimento não cresceu mais tanto. Né? Que a gente precisou se reorganizar. Né? Para repensar como que era o nosso modelo de negócio. E nós fizemos isso para voltar a crescer. Né? E aí mudamos o nosso modelo de negócios, ficamos muito mais próximo da realidade que o mercado traz com a cloud e com o AI, para a gente ver as nossas receitas apontando de novo. Né? Isso que eu ia te perguntar. Vamos explorar um pouquinho das etapas que você viveu com o Digibi. Primeiro, você captou lá o teu primeiro cheque, né? Legal, vamos lá. E aí depois, como é que foi esse caminho? Como é que foi a tua estrada de captação? Vou te perguntar isso porque o público gosta muito de entender captação, né? Ainda no Brasil, a gente tem um volume de captação baixo comparado aos outros países. E aqui os empreendedores não são ensinados sobre captar dinheiro, né? Então é legal eles escutarem de alguém que conseguiu captar, crescer e entregar resultado. Legal. A jornada foi bem interessante. Foi isso que eu trabalhei bastante, né? Acho que foi uma das minhas grandes atribuições aí durante essa jornada foi crescer e trazer fundos para a empresa. Né? Nós começamos captando dinheiro com um fundo seed. Né? Um grupo de
executivos, empresários que se juntam, né, e fazem negócio. Um grupo lá dos Estados Unidos, inclusive. Né, um grupo de brasileiros expatriados da área de tecnologia, né, que investem em empresas do Brasil com capacidade de crescer. Né. E a esse grupo, né, se juntou o Paulo Veras, né, que investiu também com a gente lá como CID, e o Laércio Albuquerque, que é o presidente da América Latina da Cisco, também, que investiu com a gente lá no comecinho. Né. Então, assim, eu tive uma sorte, porque a DB ela sempre teve com um monte de gente boa em volta da gente. Legal, né? Isso faz total diferença. A gente começou no Cubo, lá com o Flávio Pripas. Né? O Flávio Pripas foi um dos grandes atores, né, da nossa jornada de captação. Né? E quando a gente começou, que eu fiz essa captação, né, eu comecei a conversar com os investidores. Eu bati na porta de um monte de gente bacana ali, né, para tentar entender. Cara, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu estava discutindo com um investidor, eu não vou falar o nome, tá? Porque a vergonha é minha, não é dele. Onde eu estava contando e todo empolgado e falando da tecnologia, que não tinha nada do que se parece com o que é hoje. Né? De repente, o cara virou para mim e falou assim, e aí, e como é que está o seu cap table? Né? Eu que não fazia a menor ideia do que era isso, né? Eu só respondi, não, está indo tudo bem, estamos construindo. Né? Eu não sabia o que era um cap table. Não sabia, cara. Assim, toda a minha experiência como executivo de grandes empresas não me trouxe um conhecimento de construção. Né? Eu tive que aprender na raça, né? E ainda tendo que transformar a minha mentalidade, o meu jeito de ser para, né? Como fala, baixa a crina um pouquinho, baixa a bola um pouquinho, entende que você está num mundo novo. Né? Então, eu comecei desse mundo. Agora, muita gente boa por perto, que viu naquele momento, nos 3 sócios, no Rodrigo, no Peter e no Vitor, né, que eram pessoas ali que tinham conhecimento, cheio de vontade, capacidade de fazer para começar a crescer. E aí foi esse empurrãozinho desse seed que ajudou a gente num primeiro momento. Entendi. Né? Que a gente não tinha. A gente começou nesse projeto de orgânicos que eu comentei, era um projeto totalmente bootstrap. Nós vendemos um projeto. E com o dinheiro daquele projeto a gente construiu o começo da DB. Só que o dinheiro acaba, né? Sim. E eu e meu sócio, obviamente, né? Cara, nós fomos pegando todo aquele patrimônio que a gente acumulou numa vida executiva e nós fomos colocando na empresa, né? Até que chegou um momento que os meus savings ali já tinham ido embora. Caramba, né? E a gente começou a trabalhar, a gente encontrou esse grupo de investidores que fez esse primeiro aporte, foi super bacana, o pessoal da GAA, né? O Geraldo, que encontrou a gente, hoje ele está na Stage de Ventures, inclusive virou sócio do Flávio Pripas, né? Uma coisa que a DB ali conseguiu juntar também, né? E a partir daí começou a nossa jornada. E aí a gente começou a falar, putz, vamos para os Estados Unidos que tem negócio. A gente começou a fazer algumas prospecções e tinha negócio. E aí a gente começou a procurar novos investidores. A gente estava no Cubo naquele momento, né? A gente se aproximou muito lá da Redpoint Ventures. Né? Eles não investiram na gente, eles passaram naquele momento. Né? O Baer, né? Na época ele passou, mas depois ele investiu o Series A através do SoftBank, né? Que depois virou Upload, né? Tem toda a história deles ali. Né? E aí eu tive muita ajuda. O Flávio Pripas, depois, passado esse momento, ele veio trabalhar com a DB. Ele me ajudou ali com... Ah, que legal. Ele trabalhou comigo por 2 anos, né? Me ajudando em toda essa estratégia de captação, então Series A, Series B. Né? Então foi um cara que me ajudou horrores, né? A entender, a construir os relacionamentos, a conhecer como é que funciona a indústria e a gente captar com o sucesso que a DB captou. Né? Pegando essa jornada, nós já captamos mais aí de $90 milhões. Né? Então, assim, já tem... Foram boas captações. E o momento agora mudou, né? Você falou de momentos. Né? Teve aquele momento do comecinho, depois teve aquele momento de captação das grandes rodadas, né? Series A e Series B, ao mesmo tempo que a gente estava vindo para os Estados Unidos. Né? Agora é execução pura. Né? A gente está bem capitalizado, colocamos a empresa numa rota positiva. Né? Então, assim, o momento agora é de trabalhar a execução. Então, assim, não é um momento mais de captação. Entendi. É o momento agora de fincar nossa bandeira mesmo internacional, né? De navegar por essa mudança de mercado que aconteceram nesses últimos 2 anos, né? Com mudança no mercado de capitais, AI, né? Uma série de coisas que aconteceram. A gente navegou com isso tudo. A gente navegou no momento que a gente estava capitalizado, né? Então a gente conseguiu surfar bem aí essas ondas
essa turbulência que aconteceu, né? E agora estamos nessa fase que centrado na operação. Por isso você me vê aqui no Brasil, aqui semana sim, semana não, né, cara? Então, tem que dividindo o tempo, né? Tem que girar um negócio. Você atua mais em grandes empresas ou pequenas e médias? Ou não tem distinção? Não, a gente atua mais em grandes empresas. Grandes empresas. A DB a gente atua, vamos dizer assim, um upper mid-size, né, para enterprise, é onde a gente acaba atuando mais, né? Porque a gente foi feito para situações complexas. Né, que envolvem muitos atores, que envolvem uma resiliência. Não significa que a gente não consegue atender clientes menores e casos de uso mais simples. A gente atende vários, né? Mas o foco da empresa, sem dúvida, hoje são grandes empresas. Não, certíssimo. É uma coisa que eu falo muito aqui para o pessoal que está escutando a gente, vendo a gente, para os meus clientes, para aluno, entenda quem você serve. Porque a partir do momento que você entende para quem você serve, tudo fica mais fácil, né? Comunicação fica mais fácil, marketing fica mais fácil, a venda fica mais fácil, a entrega do produto fica mais fácil. Né? Olha, então, se eu pudesse assim, ser o exemplo dessa sua orientação aí para os seus seguidores, né? Cara, com a DB aconteceu isso, sabia? Por muito tempo, nós somos uma plataforma muito horizontal, atendendo qualquer indústria, qualquer mercado. Pela forma que ela é. Ela é uma plataforma de TI. Então, para quem que eu vendo? Para as áreas de tecnologia da empresa. E qualquer indústria tem sua área de tecnologia. Então, a gente sempre serviu múltiplas indústrias. Cara, como é difícil, né, você fazer o marketing, você focar na venda, você crescer. Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi a duras penas, né, que é focar. Cada vez mais. Focar. Hoje a gente está muito focado no segmento financeiro, e a gente chama de FSI na empresa, né? Segmento financeiro e seguros. Né? Estamos muito focados ali nessas indústrias, fazendo marketing para essas empresas, casos de uso específicos para a indústria. Boa. Né? Por exemplo, nós estamos trabalhando muito junto com a regulação das seguradoras agora, que é o SRO. Toda seguradora tem que mandar para a SUSEP, né, as apólices que foram emitidas. Né? Então, isso é um processo de integração. Veja, é capturar os dados que estão num determinado formato dentro dos sistemas core das seguradoras e levar para as empresas que vão processar isso daí e entregar para a SUSEP. Né? Nós estamos nesse meio de campo fazendo isso tudo. E é um problemão. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Então, quando você foca, você olha seu cliente, putz, realmente são grandes empresas dentro desses segmentos, a linguagem muda, a sua comunicação muda. Você passa a falar para um público que antes você não falava, né? Aquele bit byte que era inerente, né? Você começa a ter uma conversa muito mais de processos de negócio e trabalhar com outros e até abrir outros segmentos, outros interlocutores dentro dos clientes. Né? Isso está sendo muito positivo para a gente. Boa. Tá? Legal, golaço. Hoje a DigiBee, ela tem como grande missão chegar aonde? Onde que você acha que a DigiBee vai estar, por exemplo, daqui a 5 anos? Cara, a nossa ambição sempre foi ser uma empresa muito, muito grande. Né? Sempre ser uma empresa global. Essa foi sempre a nossa ambição, né? De levar a nossa plataforma para os 4 cantos do planeta. Cara, tem os perrengues aí que a gente passa, né? Mas, poxa, já estamos em diversos países, né, cara? Estamos sendo reconhecidos, estamos com lançamentos que vão ter agora que são únicos no mercado, que a gente está apostando muito o futuro da empresa nisso, né? Então, a gente espera ser, sim, uma empresa muito, muito grande. E agora, eu vejo a oportunidade que está na frente da gente com o AI muito maior do que a oportunidade que eu tinha há 8 anos atrás, quando eu comecei a empresa só para fazer integração. Legal. Né? Então, teve todo aquele hype, né? Aí, daquela caída, e agora a gente vê um novo momento. Sim. Então, agora, assim, putz, nós estamos aqui. A empresa está reenergizada, né? A gente está cheio de energia ali com os lançamentos, com os nossos clientes, com as conversas que a gente está tendo, colocando esses casos de uso no ar para evoluir e ser uma empresa muito, muito grande. Sim, a gente quer ter múltiplos de unicórnios, né? Do unicórnios,
né? Que seja uma empresa relevante lá fora, que seja reconhecida e que em algum momento, obviamente, alguém vai se interessar pela gente, né? Tem bastante interesse, né? Mas vai se interessar do tamanho que a gente gostaria de ser, né? Então, eu acho que tem muito caminho ainda pela frente, cara, mas veja, esse mundo tá andando numa velocidade agora difícil, né, cara? Difícil de acompanhar, né? Nós crescemos nesse mundo aqui, pô, eu sou, né, crescido na década de 80, eu vi todas as evoluções tecnológicas. Nunca passou tão rápido. Cara, é difícil. É muito veloz, assim. Do início ao fim, tá bizarro. Bizarro, cara. Então, você se acompanhar isso e se manter relevante é um desafio do tamanho de um trem hoje em dia. Muito. Não é? Muito. E, pô, inteligência artificial é uma coisa bizarra, né? A capacidade de processamento todo mês muda, né? Cara, a gente não estava tendo essa conversa há 18 meses atrás. Não tava. É uma loucura, né? E a gente tendo que se reinventar e se reconstruir, né? Então, esse é o... Deixa eu fazer algumas perguntas do negócio para também contextualizar o pessoal e gerar dicas, insights de uma forma geral. Começar com vendas. Como é que são seus canais de aquisição hoje de clientes? Você falou que é B2B e high ticket na enterprise. Como é que você prospecta esse cara? Hoje, o principal que a gente faz hoje é vendas sales-led motion, né? Então, meu trabalho são com vendedores no campo que faz uma venda direta, né? Então, eu trabalho muito com um grupo seleto de contas. A gente estruturou lá quais são ali as 300 empresas que a gente sonha com elas, né, cara? E a gente está trabalhando para atender essas empresas, né? Esse é um caminho que eu tenho com o meu time de vendas direta. Agora, a gente atua também muito forte com canais. E o canal nosso é um canal que a gente chama, é o ISV, é o Industry Software Vendor, que são empresas de software que utilizam a DGB para integrar com seus clientes. Né? A LG Sistemas foi um caso que a gente comentou. A Sync é outro caso aqui no Brasil. A Oracle é outro caso. A Oracle a gente fechou uma grande parceria para toda a integração de Oracle NetSuite ser feita através da plataforma da DB e comprada através da Oracle também. Caramba! Né? Então, assim, a gente tem esse canal que é o que a gente trata, que são as empresas de software que precisam integrar os softwares dela, e o canal de vendas direta, onde que a gente vende a plataforma, onde a gente trabalha com os grandes clientes mesmo para atender os problemas de negócio. E o teu processo de prospecção é outbound? Outbound. 100%. A maior parte das coisas é outbound. A gente tem um canal inbound também, mas ele não tem a relevância que tem no outbound. Tipo de cliente é mais difícil. A gente acaba trabalhando mais com outbound, mais com eventos, né, cara? Mais com ABM, né? Uma vez que eu tenho uma lista de clientes seleta, a gente foca muito mais de ir atrás das contas, levando motivadores para essas contas de uma maneira mais direta, né? Então, sim, é outbound que a gente faz, né? A gente tem uma máquina, né? A gente tem marketing, tem vendas. Eu tenho um time que só cuida de novos logos, né? Para trazer novos logos para a empresa. Eu tenho um time que faz toda a parte de adoção e expansão, né? Boa. E nossa adoção e expansão é muito com foco de eficiência do cliente. Não é com foco de trazer mais receita para a DGB. Quanto mais eficiência a gente conseguir levar para o cliente, melhor. Então é muito comum, meu time está trabalhando lá para que ele reduza o consumo. Não é reduzir o consumo, é que ele seja mais eficiente. Isso diminui o teu churn, pô. Eu quero ser a melhor alternativa para o cliente. Eu não quero que ele olhe para o lado. Isso. Então, assim, o time fica trabalhando nisso. E conforme a gente se torna a melhor alternativa para o cliente, mais a gente cresce, obviamente. Hoje, assim, vou te falar, hoje a gente cresce mais na nossa base do que a gente traz de cliente novo. Né? Então, isso é outra característica interessante. Claro que a gente continua, né? Eu continuo na pressão aqui. A gente tem que trazer novos logos e quanto mais, né, novos clientes que eu trago aqui, mais eu consigo crescer depois, porque a gente realmente tem um pós muito bacana. Né? Maneiro, legal, muito legal. Falando do pós, ou melhor, antes... na verdade é pós. O teu pós ele é focado em expansão. Você citou aí, mas principalmente utilização, né? Adoção. A gente chama de adoção. Esse é meu pós. Tá. Adoção. Você tem algum tipo de meta, indicador para esse cara de pós que tem adoção? Sabe que no pós, né, a gente direciona muito para que o cliente, né, a gente construiu a plataforma para que o cliente possa utilizar ele mesmo. E quanto mais o cliente utiliza ele mesmo, mais valor ele tem na plataforma. Então a gente estimula muito o cliente a construir suas próprias automações, suas orquestrações de AI. Né? A gente estimula o cliente a fazer isso. Só que a gente também faz isso com professional services da nossa empresa, que acaba virando um braço
para o cliente quando ele não tem os braços para fazer aquilo acontecer. Então você tem Né? consultoria para esse Então cara. eu tenho uma consultoria também. Eu não chamo de consultoria, É uma assessoria, porque ele é muito né? mais assim, a gente chama de professional services mesmo, porque o projeto normalmente é do cliente. O cliente precisa conectar o novo e-commerce dele no seu sistema de faturamento, no seu ERP. Esse é o projeto que ele tem lá. Né? Nós entramos como braços para ele fazer. Cada vez mais nós estamos trabalhando mais nos casos de uso. E nós temos as métricas. Na nossa, se você perguntou de métricas, né? A gente segue muito o modelo lá do Bowtie, do Yaku, o Winning by Design. Né? Então, a gente tem aquela máquina de vendas onde a gente segue Prospects, MQL, SQL, SAL, New Logo, números de clientes que fizeram onboarding, clientes que já estão adotando e que renovaram, ou seja, já temos um ARR garantido, né? E depois Lifetime Value. Então, nós estamos sempre acompanhando essas métricas. E o time ele é remunerado de acordo com isso. Né? Então, assim, o time de new logo tem que trazer new logo. O time de crescimento de cliente, cara, é quanto o cliente adota. E a adoção significa o seguinte, o cliente renovou ou o cliente cresceu. Isso é adoção. Tá. Se ele renovou, é porque a gente continua trazendo impacto para o negócio dele over and over and over, né? Sim. Múltiplas vezes, né? Muitas vezes. Muitas vezes. E se cresceu, então é o maior ainda. E é aí que a gente trabalha com a nossa equipe. Tá? Então, eu resolvi separar. O time de marketing e vendas de new logos estão ali focados só naquela trazer o cliente, fazer o primeiro projeto, pequeno que seja, para que a gente consiga mostrar o valor, né? E depois a gente crescer a partir daí. Uma coisa que eu já faço com o time é não precisa vir com grandes coisas. Eu quero um projeto, a gente entrega e dali a gente cresce. A gente confia tanto no taco ali do time que a gente consegue crescer depois. É aí que a gente está atuando. Né? E se me permite dizer, eu prefiro assim também, sabe? Eu acho que as pessoas têm mais foco. E o comercial que acaba, não é uma regra para tudo, né? Mas o comercial que acaba vendo essa parte de expansão também e aquisição, ele meio que se perde, né? Porque ele tem incentivos que são contraditórios ali, né? Exato. Provavelmente ele vai ganhar mais em um do que em outro, ele vai deixar de fazer um para fazer o outro. Né? E aí todo mundo é baseado nesses incentivos, né? A gente tem que colocar as metas, os incentivos corretos, né? Sim. É o ditado lá, né? Do incentivo, incentives drives behavior, né? Então, o comportamento de cada um. A gente tem que organizar isso. E como é que... Aí depois disso, eu ia perguntar quais são os tipos de meta e indicadores que você olha. Mas antes de fazer essa pergunta, quero te perguntar sobre a parte de produto. Tá, legal. E aí, como é que você driva o teu time de produto nos desenvolvimentos? Eles são baseados em P&D e aí você joga? Ou é 100% pesquisa de cliente? Como é que funciona isso? A gente tem a gente constrói muito próximo dos clientes, né? Normalmente a gente tem lá o que a gente chama dos design partners, né? A gente, por exemplo, nesse produto novo de AI que nós estamos lançando, nós temos 12 design partners. Né? Metade no Brasil, metade nos Estados Unidos, que estão construindo o produto junto com a gente. Né? Então a gente tem uma equipe, para você ter uma ideia, o nosso Chief Product Officer, ele fica na Califórnia, né? Ele, inclusive, é estrangeiro, né? Ele trabalhou por muitos anos nos nossos concorrentes, né? E montou junto com clientes esse produto. Né? O inventor da plataforma é o Peter, meu sócio. Foi ele que construiu e colocou todas ali os métodos, os processos, né? Como é que a gente coloca uma plataforma SaaS no ar. Né? Então, o Peter, assim, ele é brasileiro, mas tem esse nome alemão, né? Peter Kressner. Então eu achei que ele era... E ele tem o rigor também, né? Do europeu ali, né? Então, é um cara muito rigoroso. Então, os nossos produtos, eles saem. A gente tem uma cadência a cada sprint, né? Então, a gente está lançando novas funcionalidades a cada 15 dias, né? Então, por exemplo, o produto que começou o ano, ele já o que termina o ano, ele é muito mais evoluído do que aquele produto que começou o ano, né? Então, a gente tem essa cadência muito bacana de olhar para isso, de olhar a qualidade, de olhar a operação. Né? A gente olha muito na operação também. O nosso produto é um produto que exige uma operação para os nossos clientes. A gente roda em diversas clouds, inclusive. Então, eu tenho um time de operação que dá sustentação para que os clientes... a sustentação da plataforma, assim, né? Para manter a plataforma no ar nas mais diferentes clouds.
né? A gente roda hoje na AWS, na Azure, no Google, na Oracle, né? Então, a gente roda multi-cloud o nosso produto para diferentes clientes. Né? Então, a parte de produto é uma coisa que a gente sempre investiu bastante. Né? Hoje, com o advento com as questões de AI, nós estamos com muito foco lá. Eu movi muitos dos recursos para o produto de AI. Né? Muitos dos recursos, né? Porque assim, é onde estão... É onde é a bola. É né? onde que é a bola. Então, a gente faz dessa maneira também. A gente olha o investimento, o quanto que a gente está colocando. Né? A gente sempre olha assim, poxa, essa feature... quem está usando essa feature? Quantas pessoas adotaram? Por que foi feito? Então, tem todo aquele ciclo de produto... Isso é bem maduro da empresa. Isso é assunto para um podcast inteiro, para você sentar com o Peter um dia e discutir sobre isso. Não, mas legal, já deu para ter uma noção. Agora, dito isso, quais são os principais, você enquanto CEO, quais são os principais indicadores que você olha na Digibee? Cara, hoje, eu como CEO, cara, eu olho crescimento. Eu olho vendas e olho crescimento. É isso. E o CEO tem que vender, né? Ou vender para os investidores, ou vender para os clientes, ou vender para o mercado, né, cara? Eu compactuo em gênero grau com isso. Esse é o trabalho, né? E até para ficar mais focado nesse trabalho. Porque não é fácil escalar a empresa e crescer. Porque eu vim do mundo comercial. Eu fui comercial a minha vida inteira. CEO que não vende, ele está na cadeira certa? Então eu acho que não, né? O senhor tem que vender. Pra você ter uma ideia, eu estava falando do Peter agora. Ele é super técnico, mas eu nunca vi um técnico vender que nem ele. Legal. Entendeu? Então, vende pra caramba. Então, a gente tem... Precisa vender. A gente tem essa pegada da venda, né? Eu vim da indústria, eu fui formado nisso, né? E como CEO, eu tive que fazer coisas que eu nunca precisei fazer. Ainda mais numa empresa startup, crescendo como scale-up. Por exemplo, tive que construir um modelo de avaliação de performance. Poxa, peraí, avaliação de performance. Todas as empresas que eu trabalhei na minha vida já tinham um modelo pronto. Tive que construir um contrato, escrever o contrato com meus clientes, escrever a proposta, escrever o manual do produto, né? Escrever o website. Cara, eu não tive essa experiência na CA, na HPLBM. Imagina, você tem um batalhão de pessoas para fazer isso, né? Eu tenho que construir a campanha para ir atrás do cliente, né? Sim. E aí, no final do dia, se tiver que fazer, eu faço eu mesmo, né? Eu também faço muito disso. Ontem mesmo eu estava lá, mandando e-mail para um monte de clientes, fazendo campanha eu mesmo. Então, tem que vender, né? Tem que posicionar, tem que vender. O CEO tem que estar no campo, tem que estar com a cara tapa, né? E estar na base. Eu, agora, acho que vale falar para a audiência, né? Sim. Eu procurei ajuda, né? A gente, para os fundadores, eu, o Vitor e o Peter, a gente procurou ajuda. A gente falou assim, poxa, cara, a gente está com muito tempo gasto em coisas que não são na frente do cliente. Nós precisamos liberar o nosso tempo para estar na frente do cliente. E aí, o que nós fizemos? Nós trouxemos um executivo. Nós trouxemos um executivo para ajudar a gente a liberar esse tempo. Então, esse executivo, a gente trouxe com um cargo de CEO, né? O Felipe Kraus, que está chegando na empresa, super aquisição nossa, né? O Felipe ele veio com a missão de fazer toda a gestão da estratégia da empresa. E por gestão, são os rituais, as conversas com o board, as apresentações, as comunicações que nós vamos fazer para baixo, né? Que, puxa, pensa, dá um trabalho lascado. Dá. A gente começa a fazer a apresentação para o board, são 3 semanas antes, né? Que a gente não faz mais nada, né? Para trabalhar. Então, toda essa gestão e manter esse ritual funcionando. Se você vê, eu tô falando, porque você falou de CEO, eu tô lembrando. São coisas que eu tinha que fazer e ter a gestão disso ao mesmo tempo que tem que vender. Cara, no começo você acha que você é Superman, que você vai fazer tudo, mas não faz. Não faz, cara. Não faz. A outra coisa que ele está trazendo é toda uma gestão de performance para a empresa. E gestão de performance sim, como é que a gente traduz aquela estratégia em indicadores, em métricas, que a gente desça para todo mundo e todo mundo esteja alinhado com os incentivos corretos e que a gente acompanhe que está todo mundo trabalhando naquelas missões que foram dadas e nada diferente disso. Que os projetos aqui estejam acontecendo, eles estejam sendo entregues. Né? Então, tem toda a parte de gestão de performance da empresa, não só do indivíduo, mas da empresa em si, do processo de negócio, de melhoria contínua desse processo operacional que ele está trazendo. E, por último, cara, a coisa mais difícil que tem, gestão de cultura e pessoas. Né, cara? Como é que você mantém a chama acesa? Claro que vai usar toda essa emoção, essa energia dos fundadores e tudo mais, mas como é que você estrutura e operacionaliza a gestão da cultura da sua empresa? Né, cara?
É super difícil. É difícil. É um full-time job, ainda mais quando a empresa cresce, sobe, passa momentos bons, momentos ruins. Né? Como é que você mantém essa chama acesa? Então a gente trouxe essa ajuda, cara. E Quando precisa de passa ajuda, de cara. 100 colaboradores, cara, você tem um shift grande ali. Tem né? um shift, cara. Tem um shift. E, assim, precisou fazer. Isso foi uma orientação muito legal do nosso board, né? Que observando isso, que a gente precisava de ajuda, cara, né? Sugeriu e a gente foi atrás. Ficamos 9 meses para achar, né? Mas achamos e estamos, assim... com isso a gente está mais agora, né, disponível. Boa. Eu estou com o time, eu estou com os clientes, que é onde o CEO tem que estar. Também acho. Tá? É onde o CEO tem que estar. Tira aquele glamour que todo mundo pensa, né, cara? Que é assim, aterriza, vamos lá para frente do time, do cliente, vamos lá puxar a tropa, né? O CEO, ou ele tem que vender, ou minimamente ele tem que saber como vender. Ainda que talvez em determinadas situações ele não precise mais estar numa posição de venda, porque às vezes o produto é puxado por outras coisas. Mas CEO que não sabe vender, ele tem um problema sério. Porque CEO que não pensa em venda, ele não sabe criar os argumentos corretos para os clientes, ele não consegue ter a capacidade de anamnese daquele cliente, ele não consegue ter a empatia de se botar naquele lugar, porque ele não faz o comercial. Ele não consegue entender mercado. E aí ele perde as nuances do mercado, porque ele está olhando para dentro. Uma das coisas que a gente mais mexeu em consultoria, quando a gente vai olhar para a estrutura organizacional, são posições estratégicas onde a gente não tem as pessoas mais estratégicas para aquela posição. E o cargo de CEO é um deles, que vira e mexe a gente acha isso. Às vezes o cara é muito técnico, ele criou o produto, ele desenvolveu o produto. Mas, cara, o cara é de produto. Quando o cliente pede para dar um puxadinho, ao invés de ele falar, deixa eu ver como é que vai dar, ele fala, pô, mas vai dar muito estresse no meu time. Irmão, é para estressar mesmo. É isso aí. O que a gente quer é estresse, crescimento gera estresse, né? Gera muito estresse. E às vezes a gente ouve isso daí, né? A gente ouve o time falando, poxa, mas muda muito, muda sempre. Muda. E aí a gente olhou assim e falou assim, poxa... Graças a Deus. Não, pensa assim, você está pensando em você, no indivíduo, na sua carreira específica, né? Você está cansado porque muda número. Pensa assim, pensa um engenheiro que está lá na OpenAI. Será que ele está preocupado que o mundo está mudando ou ele está lá sendo um agente de transformação do mundo? Cara, Nossa. os caras estão construindo um competidor para o TikTok. Ao mesmo tempo estão construindo um competidor para o Salesforce. Você acha que estão mudando pouco o negócio da OpenAI? Cara, então assim, o que a gente quer ser? A gente quer ficar confortável enquanto o mundo está se transformando numa velocidade que a gente nunca viu antes? É difícil mesmo, cara. É duro. E não é todo mundo que vai sobreviver a isso, não, cara. É complexo. Tem que saber vender mesmo. Tem que saber contar suas histórias. Aliás, para a carreira de qualquer um, se você não consegue saber se vender, é difícil você subir. Porque você precisa vender a sua ideia. Sim. Mesmo que você não esteja num papel dentro do comercial, né? Não, mas um papel, né, que você deseja subir, virar gestor, tem que aprender a se vender, a vender o seu time, a vender as suas ideias. E se você não consegue transportar suas ideias em palavras e ações e execução, poxa, realmente não tem muito o que fazer, né? Então, assim, essa é talvez a parte, né, gestão de carreira, um pouquinho aqui do nosso podcast, né, cara? Essa questão da venda tem que acontecer. E o CEO tem que saber vender. E aí o que eu falo para todo mundo na empresa é, cara, a empresa não é uma empresa gigante. Não adianta a gente olhar para ela e falar assim, puxa, eu vou ter 1 milhão de carreiras aqui. Eu não sou um grande banco, eu não sou. Nós somos a DB. Eu tenho time, gerentes imediatos e nós, os executivos da empresa. Aí o que eu quero de cada um é que cada um seja o CEO da sua missão. Seja o CEO da sua missão. Converse com todo mundo, faça aquela sua missão acontecer. E essa é o que a gente passa para as pessoas, né? A gente passa para os nossos colaboradores, todo para o time da DB, né? E para que tome as boas decisões, para que, né, queira se transformar, para que não fique confortável, para que se mexa, né, ali e consiga sair do outro lado com soluções que vão atender os nossos clientes no final do dia. Né? Boa, legal. Se a gente for pensar na tua trajetória, qual foi o momento mais difícil da DGB?
O momento mais difícil da DGB... Olha, eu vou falar para você. O momento mais difícil da DGB foi quando a DGB andou de lado no ano passado. Isso para mim foi o momento mais difícil. Estava crescendo, crescendo, e aí depois a gente teve um ano que a gente andou de lado. Né? Esse foi um ano difícil. Porque enquanto tá vendendo, tudo vai bem, né? Justiça. Quando tá vendendo, tudo vai bem, né? Aquele momento que você precisa... E a gente precisou se adaptar, né? E nesse momento não é mais se adaptar ao Rodrigo, o Vitor e o Peter. Agora a gente tem uma responsabilidade do tamanho de um trem com um monte de gente, investidores que colocou o seu dinheiro na empresa, né? E precisa ver resultado. E a gente tem que ter responsabilidade em relação a isso. Sim. Então a pressão ficou grande. Ficou difícil, cara. Foi... Né? Eu sempre tive na minha vida momentos que foram muito difíceis na minha carreira. Eu consegui enumerar alguns, e acho que desses anos que passaram, que foi logo depois que a gente fez o Series B, né, foram difíceis, porque você tem que se adequar. Você tem que... O mercado está mudando, nós estamos no meio de uma transformação, a gente sai de uma pandemia, que no final do dia até a pandemia ajudou a DGB, porque todo mundo foi para o digital naquele momento, né? Mas o mundo depois da pandemia, principalmente a América Latina, virou um mundo de redução de custo, puramente. Né? Se você entrou nas empresas com toda a questão de economia, insegurança, guerra, né? Virou um mundo que estava todo mundo esperando para ver, então ninguém estava investindo. Qualquer conversa que a gente tinha nas empresas era redução de custo. Qualquer conversa. Ao mesmo tempo que vem um cataclisma com AI que transforma como as pessoas vão trabalhar daqui para frente. Transforma como as pessoas vão viver. É uma mudança sociológica que nós estamos vivendo. Que talvez até assim, a minha geração, as gerações anteriores, não consigam passar por isso. Total. Talvez não consigam. E tem que fingir que consegue, né? Não é? Sim. Tem que fingir que você entende tudo, né, cara? Pensa assim, as pessoas ficam... Isso gera muita ansiedade em todo mundo. E ansiedade, cara, putz, é a doença, é o mal do século, né? É o mal do século. É o mal do século. Depressão e essas coisas vêm a reboque quando você... Né? Mas, assim, essas situações mais difíceis só fortaleceram no final do dia. Parece que você não vai sobreviver, mas se sobrevive, né? Putz, aí emerge muito forte. E aí a gente entra nesse momento, putz, que é o momento que eu estou, assim... Acho que eu nunca tive mais empolgado, né? Porque eu vejo para frente, crescimento, a oportunidade que a gente tem, as coisas que nós estamos construindo, né? E o que ficou para trás, ficou para trás. Serviu, né? Podia ter doído menos, mas serviu. Podia ter sido mais fácil, né? Eu faria tudo igual? Não faria. Eu não sou daqui. Eu faria diferente, eu acertaria aquilo que eu fiz de errado, né? Vai fazer o quê? Né? Faz parte, né? Vai fazer o quê? Onde eu tô, né? E a gente aprende, pelo menos, para não fazer isso acontecer, fazer errado de novo, né? Mais uma pergunta sobre DGB. Se você olhar para a cultura, quais foram os aspectos relacionados à cultura que você acha que você mais acertou, assim? Por que eu já estou te fazendo essa pergunta direcionada? Porque você não chega onde você está se é uma cultura que tem alguma coisa certa. Não dá, né? Você trava porque, mais uma vez, tem muito a ver com gente, né? Quando você tem de 5 a 10, você fala com todo mundo. Você bate já 50, você não fala com todo mundo. Porque se você gastar um dia para falar com todo mundo, você gastou um ano. Você bate 100, se você botar um dia na semana para falar com todo mundo, você demora 2 anos para falar com a primeira pessoa que você falou. Então você precisa dar um direcionamento para as pessoas seguirem, né? E as pessoas têm pensamentos diversos, então você precisa ter esse alicerce que eu chamo de cultura, ou valores, ou sei lá, a declaração da empresa, pode ser qualquer coisa, mas precisa ter esse objeto que concatena as ideias. Eu tenho certeza que no DGB tem também. Tem, sem dúvida. E essa história é muito interessante porque a gente observou a cultura da DGB em diferentes momentos, né? E muitas vezes teve que se transformar para isso, né? No começo da DGB, vou dizer, até 50 eu ainda enfiava na minha casa lá, a gente fazia grandes festas, né? Legal pra caramba, né? Depois, realmente, mas depois veio um agravante ainda, veio a pandemia. E a gente que ficava os 50 lá no cubo, pegava quase metade do andar inteiro ali, né? Todo mundo junto, aquela questão da startup, todo mundo fazendo, e ficava até a noite, tocava violão, e ficava... Cara, quando veio a pandemia, foi cada um para um lado.
E cada um para um lado mesmo. Não é que para cada um para um lado. Tem gente que mudou de país, cara, né? Tem gente que mudou de estado. Assim, e isso foi muito difícil fazer essa gestão de uma empresa em crescimento, se internacionalizando, fazer manter essa cultura que a gente tinha de uma pegada de startup. Sim. E aí a gente começou a trazer muita gente boa que vieram de grandes empresas. E quando vem de grandes empresas, Outro pensamento. tem outro pensamento. Eu vim de grande empresa. Eu tive que me transformar. Eu tive que sair da business class, pegar o Jardim Tabuão, que era o ônibus que eu pegava e voltar para casa, lá do Cubo. Não é, cara? A gente tem que se transformar. Tive que fazer coisas que eu não fiz. Né? Eu vim desse mundo também. Eu comecei a trazer muita gente, né, do meu relacionamento, que sempre trabalhou com grandes empresas e tudo mais. Mas a hora que bate numa empresa como a nossa, que tinha pouca estrutura, né, você não tem jeito. Puxa, não tem apresentação? Não tem, você tem que fazer. Você que tem que fazer. Se você não fizer, eu que vou fazer. Né? Não tem jeito, né? E até hoje eu falo isso. Eu falo para não, tudo bem, não quer fazer isso que eu faço. Aí o pessoal fala, não, mas você não vai ser o CEO. Pois é, então. Né? Então faz. Me ajuda. Então, assim, foi difícil manter essa cultura do fazer acontecer quando as coisas espalharam. A gente teve que... Aí a gente começou a crescer muita gente. Mas depois tivemos que reduzir. Mas crescemos muita gente. E não conseguimos fazer essa cultura de que a gente tinha de performance, de pertencimento. Né? E para mim foi muito dolorido, porque eu tenho alguns valores pessoais meus, cara, que eu tenho como coragem e lealdade mantras meus, né, cara? Eu vou trabalhar junto, fazer acontecer. E lealdade não significa assim, ó, eu vou pular do abismo, você vai pular comigo. Não, não é isso. Eu quero pular do abismo, meu amigo leal fala assim, não, você não vai pular do abismo, porque você vai morrer lá, você vem comigo que eu vou te ajudar de outra forma. Isso é lealdade para mim, né? Eu tô falando aquela... E coragem, porque vai ser difícil fazer isso daqui. Eu nunca fiz na minha vida nada mais difícil do que a DGB. Nada. Nunca. Com toda a minha carreira. Nada. É muito difícil mesmo. Não é todo mundo que consegue fazer. Né? Sim. Então, a gente tem que enfrentar isso. Puxa, entendendo que a gente precisava muito mais desse aspecto cultural, porque vai direcionar os comportamentos, vai ajudar a tomar as boas decisões na ponta, vai ajudar a trazer os perfis certos da empresa, que a gente está dando muito mais foco nisso. Você vê, trouxe um executivo para cuidar disso. Né? Mas olhando cultura com viés muito mais de performance, de execução. Né? Sim. Antigamente, os investidores entravam e falavam assim, ó, é o top line que importa, traz cliente, né? Não era assim? Top line, vai crescendo, eu vou te ajudar. De repente, o mercado mudou. O que vale agora é o bottom line, né, cara? O que vale agora é ter lucro, ter margem, ser um negócio saudável, o que é bacana. E o brasileiro está acostumado com isso. Sim. Acho que é mais difícil pro americano lá, que está acostumado com dinheiro farto, a não gastar, do que pro brasileiro viver com uma cultura mais assim mais lean, né, cara? Com mais restrições. Então, a gente precisou se transformar de novo. Sair do momento que a gente tinha muito dinheiro e vai para cima, vamos crescer, para um momento que a gente teve que virar o jogo. Vamos ajustar aqui. Olha quanta transformação que aconteceram nesses últimos 2 ou 3 anos para quem está empreendendo. E para quem era um... Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou completamente. Né? E a gente teve que se adaptar a isso. E todo mundo teve que se adaptar a isso. Os atores ao nosso redor, todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade. Né? Então, isso que foi talvez a grande questão de ansiedade, né? Não só em mim, né? Obviamente, principalmente que estou lidando com isso, mas nos times. Né? E agora a gente está trazendo muito mais essa visão de, puxa, cara, tamo para cima. Cara, vamos fazer acontecer. Execução. A gente precisa ter os nossos clientes felizes com a gente. Né, cara? É para isso que a gente existe. Golaço. Cara, nem tenho o que dizer, eu concordo gênero, número e grau. E as empresas que mais entregam são essas que têm o espírito de execução. Você me chamou a atenção quando você falou PPT, né? Porque para crescer, você não pode blocar tanto as coisas, né? E em grandes empresas você tem essas coisas meio blocadas, né? O cara é o designer, né? O designer faz a apresentação, que passa para o marketing, que dá o ok. Aí o ok manda para você. E aí, se você tem uma reunião daqui a uma semana, você tem que marcar ela daqui a 3 semanas, porque você tem que entender como é que funciona esse fluxo. Só que daqui a 3 semanas a Inês é morta. Então, dentro de uma startup, você não pode ter esse fluxo, né? Muitas vezes você preza por uma apresentação que você mesmo fez, um pouco mais tosca, vamos chamar assim, mas você entrega uma semana do que
você tem a melhor apresentação do mundo em 3, não é isso? Faz rápido, entrega, chipa. Não fica esperando, mas para fazer eu vou ter que fazer a pesquisa. Não sei logo. Cara, se não tiver, você vai fazer da maneira que deu. Né? E isso que você falou é super interessante, né? Porque a gente... Eu tive esses exemplos, né, de você ter estrutura CIGES. Que as empresas crescem, elas começam a ter que fechar um pouco mais as torneiras. Né? O momento que está crescendo, você tem que dar vantagem. Mas você quer ver um traço cultural disso? É a necessidade que as pessoas têm de título. Total. E o título atrapalha. O título atrapalha a execução. Às vezes o título é para se mostrar para o mercado, faz sentido em várias situações, né? Mas dentro de casa atrapalha. Porque, assim, eu falo assim, o que você faz? Cara, eu sou o cara que eu sirvo café para essa turma toda. Eu, literalmente, tá? Eu faço café lá, eu lavo a louça no final do dia, não tem problema nenhum. Né? A gente tem que estar disposto a fazer isso. Fala assim, vem cá, tem que fazer uma campanha, mas não tem o designer? Putz, vamos se virar. Estamos na era da AI agora, né? Tenho que fazer lá mandar um e-mail para o cliente. Poxa, e-mail agora, cara. Que língua que você quer que eu mande esse e-mail? Eu consigo mandar em qualquer língua. Eu consigo negociar agora, né, em qualquer idioma. A gente tem que se virar. Não tem que acreditar lá, dá seus pulos? Dá seus pulos aí, cara. Ajuda a gente a fazer acontecer, né? Então, esse é o perfil. E aí a gente atrair... A questão cultural, acho que é para atrair esse tipo de perfil também, né? Como é que a gente faz isso acontecer? Boa. Rodrigo, a gente sempre faz uma pergunta aqui para todo mundo que senta aí, para dar uma dica para a pessoa que está assistindo a gente. Opa! Pensando no cara que é startupeiro de tecnologia, que está crescendo o negócio, quer conseguir as rodadas, quer bater resultado e que nesse momento está nessa estrada. Que dica você daria para esse cara obter sucesso? Olha, cara, eu acho que desde o comecinho não se descuide do caixa. Boa. Não se descuide do caixa, cara. O dinheiro, cash is king, né, cara? Então, assim, não deixa acabar. Tenha bastante respeito pelos seus recursos, não é, cara? Não gaste, cara. Faça o possível para fazer uma coisa adequada, mas não precisa ser. Né? Economize. Eu nunca, assim, quem me vê, eu nunca, não era assim não, tá, cara? Eu me transformei nisso, tá? Eu me transformei nisso. Então, eu tô falando assim de quem viveu e que podia ter feito melhor, tá? Não descuide do caixa. Habitue-se a trabalhar com orçamentos. Né? E não vai funcionar o primeiro. Se você conseguir fazer orçamento desde o primeiro ano que você está começando, já pensar o que vai ser e tentar seguir o máximo possível, né? Cara, se habitue-se com isso. Saiba que a receita não é garantida, os custos vão vir. O dia 30 é implacável. Ele vai chegar e você vai ter que pagar todo mundo. Né? Então, assim, acho que o principal que eu daria como empreendedor mesmo é olhar para isso. Obviamente que você tem que inovar, você tem que ser ousado, você tem que ter coragem, você vai ter que arriscar. Isso já são os predicados, né, do empreendedor, né? Porque o empreendedor ele topa assumir mais riscos, né, naturalmente. Né? Mas só cuidado com o dinheiro. O dinheiro, ele acaba e se acaba tudo. Golaço. Rodrigo, cara, o papo foi ótimo com você. Para finalizar, queria te dar esse presente da Minimal. Que legal. Que é a camiseta básica melhor do Brasil. Já vou vestir amanhã mesmo. Por favor. Camiseta preta para todos os momentos. Funciona do início do seu dia até o happy hour. E melhor camiseta do Brasil, algodão egípcio. Não encolhe, não dá bolinha. Cara, não deixa cheiro. Cara, e maravilhoso. Isso aqui é meu uniforme, né, cara? Por acaso, porque eu cheguei de viagem hoje, eu tô com uma camiseta branca que eu não sei porquê, cara. Por acaso. Pra combinar com a jaqueta. Por acaso. Mas que bom que você curte. Papo de Seu 15 é nosso cupom de desconto, a Minimal. Inclusive, nesse momento que deve sair esse podcast, eles devem estar em Black Friday e aí vai ter desconto pra caramba no site, eu vou aproveitar também, cara. Então, vamos lá. Curte lá. Isso daí são meus queridos, são a marca patrocinadora aqui do podcast e eu também sou investidor deles. Então, boa, vamos lá. Gosto bastante. Minimal aí, galera. Vamos usar. Beleza. Rodrigão, cara, o papo foi ótimo. Adorei. Eu que gostei, obrigado. Você, dá aula. Tem ótima vocação aprendendo. aí para falar sobre negócios.
Quer deixar as redes sociais, a sua ou da Digibi, para o pessoal poder seguir? Segue a Digibi, @Digibi, então no LinkedIn, no Instagram, né? É só seguir. Estamos em todas elas, né, cara? E sim, eu quero dar a dica para todo mundo. Entrem na página digibi.ai. Essa página é onde a gente está publicando uma série de artigos com a nossa visão, onde a gente está vendo que o mundo vai, né? Coisas que as empresas podem começar a adotar para melhorar os processos de negócio delas. Então, digibi.ai. Vale a dica. Vou botar também na descrição, uma boa dica. Vou botar aqui na descrição. Minhas redes vocês já conhecem, Dario _Pérez, no LinkedIn e no Instagram. Não deixem de seguir o Papo de CEO no Instagram aqui e aqui também, né? Onde você está vendo a sua plataforma, seu YouTube ou Spotify. Curte, compartilha e segue. Segue porque seguir aqui dá mais força para a gente poder fazer cada vez mais isso aqui. Beleza? É isso, Rodrigão, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu, cara. Obrigado.